Olá, meu nome é William Valasco dos Santos. Eu vou fazer uma apresentação de um artigo científico onde a referência está apontada aqui na parte inferior deste slide dos autores que o publicaram. Aqui é o título desse artigo, que fala sobre alteração da composição da comunidade pela fertilização orgânica de fungos associado às raízes de ervilha. Um trabalho que faz parte da disciplina de microbiologia agrícola ministrada pelo professor Milton Lima. Essa capa é a capa do jornal Biologia do Solo, do artigo a ser apresentado. A apresentação vai ter como roteiro apresentar a introdução deste artigo, os objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões que serão apresentadas na forma de tabelas e gráficos, conclusões que foram obtidas com este artigo e as literaturas que o autor utilizou e sendo o autor principal, usou para confecção deste artigo. Raízes e fungos associados desempenham um papel importante na saúde da planta e nutrição, pois os principais grupos funcionais de raízes e fungos associados incluem micorrizas arbusculares. Beneficiam também a adubação orgânica, incluindo sanidade animal e adubo verde, em diferentes tipos de alterações orgânicas. De maneira geral, sabe-se pouco sobre o impacto dos fertilizantes orgânicos em raízes associadas a fungos. Isso acontece devido à complexidade destas comunidades. Podemos observar na figura abaixo um fóssil de fungo micorrízico que indica suas vesículas, associado assim simbioticamente a Aglaophyton rhynia e Notia, plantas vasculares com vesículas que provavelmente desenvolviam em esporângulos. Lembrando que esta imagem não há ligação com o presente artigo a ser discutido, somente com um exemplo de AM. Adotou-se uma hipótese principal e em cima dela foi desenvolvida uma metodologia para se obter uma conclusão. O principal objetivo deste artigo científico foi examinar o impacto do adubo orgânico e a produção de enzimas produzida pelas comunidades de fungos associadas a raízes de ervilha. Condições de crescimento. Coletou-se um solo de uma ervilha agrícola. Foi adicionado ao estudo uma dosagem de NPK com o uso recomendado da protamilase na produção de ervilha. Os 6 pods em cada um dos 4 níveis de adubação foram definidos como repetições biológicas. Foram dispostas de forma aleatória e posteriormente reorganizada e regado para manter a água cheia. Capacidade de retenção de 2 em 2 dias. Colheita de análises. As plantas foram colhidas após 36 dias de semeadura. Foram lavadas as raízes após 80 graus Celsius durante 24 horas, foram pesadas e cortadas em 10 peças. As restantes amostras foram mantidas no congelador a 80 graus Celsius até o processo de extração de DNA. Extração de DNA, a geração de aplicação e sequenciamento. As 24 subamostras foram moídas em nitrogênio líquido. O ADN total foi extraído a partir de material de raiz homogeneizado usando DNA Plant Min Kit. A análise de sequência. Os parâmetros selecionados para a sequência de filtragem e a parar foram realizados de acordo com o programa CLOTO. Essa tabela mostra a relação do peso seco do peso fresco das raízes de fungos. Você pode observar que na primeira linha a média foi utilizada como média base e as outras médias como a comparação para podermos obter um nível de significância das amostras. Notamos que a massa fresca é bem maior que a massa seca.
e que os fungos micorrízico arbusculares são todos significativos a 1%. Já o Opidium dá uma pequena variação de dados, fazendo com que o segundo termo seja coerente ao último termo da tabela. Isso quer dizer que não há significância entre o segundo e o primeiro, mas há significância entre o primeiro e o último termo. Podemos observar que no eixo X é o número de sequências e no eixo Y é o número de observados de ótos. Este gráfico mostra a relação entre o número de sequência amostrada e o número de fungos observado referente à identificação das ótos de Pisum sativum em 4 diferentes níveis de adubação. Essa tabela fala sobre a abundância dos 15 dominantes ótos fúngica que se diferiam em sua resposta à alteração protamilase. Alguns aumentam em abundância, outros diminuem. Outras ótos não são significativos influenciados. Apenas 6 das 150 ótos menores responderam aos 4 fertilizantes orgânicos. Indica tendências opostas entre um grupo dos fungos biotróficos obrigatórios e alguns fungos patogênicos. Foi utilizado o teste de LSD, por ser um teste de menor rigor, utilizado para comparar todas as médias do tratamento, porém, na experimentação agrícola seria mais viável e recomendável utilizar o teste de Tukey. Essa tabela dá informação sobre as 6 ótos menos abundantes. A abundância relativa de Phoma, Eupirema e Crispotoccus terreus aumentou com a alteração protamilase. Considerando que o Fungica otus Microdotium sp e o Trichoderma quininidiopsis diminuiu com o aumento das dosagens. Stachybotrys sp foi a mais abundante em plantas cultivadas em solo com 5 ml de protamilase. A abundância relativa de inculto Etholiaceae foi maior nas raízes cultivadas em solos sem alterações, como comparadas com a de raízes crescidas em solo com 5 e 10 ml de protamilase. Esta é uma análise de componentes principais. Ela tem 4 quadrantes. Os indivíduos que estão no mesmo quadrante significa que ele tem maior similaridade em relação a estes expoentes. Quanto mais próximo os pontos no mesmo quadrante, maior similaridade. Concluímos que os resultados do presente estudo mostrou que a adubação orgânica por protamilase altera a comunidade fúngica e a estrutura em raízes de ervilha, favorecendo obrigatórios fungos mais biotróficos, tais como o Brassicaceae, e reduzindo a concentração de alguns facultativa biotróficos, como F. oxyporum. Essas foram as referências que Yu utilizou para realizar este artigo científico.